está falando muito a respeito disso, das nossas vestes, que vestir, qual o aroma que a gente vai espalhar por aí. E eu queria refletir com a gente nesse mesmo tema, numa carta que é paralela ao versículo base. É a carta de Colossenses. Vamos abrir lá. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Colossenses 3, a partir do verso 12. Todo mundo achou? Quem achou, diga achei. E todo mundo achou. Sentados mesmos, mas com toda reverência, com toda concentração. Estamos diante da palavra de Deus. Tem um livro que fala a respeito da sublimidade que isso é. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, escreveu um livro. É espetacular. E nesse livro ele colocou a sua vontade, nesse livro ele colocou aquilo que o alegra, aquilo que o entristece. Então isso é extraordinário, a gente saber a respeito disso. Então a gente está diante do livro do Senhor, diante da palavra de Deus. Então perceba como isso é sublime, como isso é extraordinário, se alegre, mas perceba também a responsabilidade que isso traz. Então não esteja diante da palavra do Senhor de forma leviana, pensando que é a palavra de Ronaldo ou a sua. Mas vamos ler de maneira pausada, entendendo o que o dono do livro quis falar para a gente. Colossenses 3, 12. Vai comigo aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente vai fazer mais uma oração. E nessa oração, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua própria oração. Depois eu elevo minha voz. E nessa oração, você vai pedir ao Senhor que fale ao seu coração. A gente já orou, a gente desfrutou de muitos meios de graça nesse momento. Não sei se vocês estão atentos a isso, mas a gente teve aqui vários meios de graça, o Senhor derramando graça na nossa vida. A gente teve louvor, a gente teve oração, a gente teve comunhão, oramos uns pelos outros. Isso tudo é Deus derramando graça na nossa vida. Estamos diante da palavra do Senhor. Por isso, peça para que Ele fale pessoalmente ao seu coração, peça para que Ele trate individualmente ao seu coração, para que Ele coloque vestes graciosas em você e retire vestes pecaminosas nesse momento. Fale com Deus. Ó Deus de toda graça, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Por isso nos alegramos, Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Deus, porque o Senhor transmite a Tua vontade, Pai, Tua graça para nós. Ó Senhor, queremos rogar a Ti, Deus, implorar por Tua graça e misericórdia nesse momento. Que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, Pai, alcance onde ninguém pode alcançar, Pai. É a transformação da nossa vida, é a mudança do nosso coração, Pai. Nos encaminha, Deus, por Tua palavra ao nosso Salvador, Jesus Cristo.
ao nosso santificador, Senhor Jesus Cristo, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus. Pedimos por tua misericórdia e graça que o Senhor fale conosco e nos transforme, Pai. Oramos por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema? De novo, qual é o tema? Com que roupa eu vou? Irmãos, antes de entrar no texto, eu gostaria de trazer duas reflexões. Serão bem simples, mas é importante para a nossa meditação. Primeiro, que a nossa roupa, ela diz muito sobre nós. A nossa roupa é importante. Tem gente, como eu, que luta muito contra isso, que luta muito a respeito da importância das nossas vestes, do que a gente vestir, mas é inegável que a nossa roupa é importante. Por quê? Por três motivos. Primeiro, que a nossa roupa diz muito quem nós somos. A nossa roupa diz a respeito de quem nós somos. Por exemplo, a gente da bandinha, né? Tava dizendo, ei, qual é a cor da camisa que a gente vai, não sei o quê. E teve uma pessoa da nossa igreja que ela fez, rapaz, é de camisa branca? É difícil eu ter uma camisa branca. Se fosse camisa preta, de preto, eu ia. Porque o estilo dela é o quê? Mais de preto. Tem outra pessoa que eu duvido alguém forçar essa pessoa, ele sabe quem é, a andar por aí de calça, todo empacotadinho. Não, o estilo dele é mais descolado, é mais solto. Eu duvido alguém convencer ele. Aí, por exemplo, num lugar assim à tarde, por exemplo, que todo mundo vai de calça, eu duvido você convencer ele a ir de calça para esse lugar, que ele não vai. Por quê? A nossa roupa diz muito a respeito de quem nós somos, do nosso próprio estilo, da nossa própria personalidade. Segundo, a nossa roupa também diz respeito ao que nós fazemos. Por exemplo, se você vê alguém entrar aqui com um capacete vermelho, uma bota e uma mangueira na mão, a gente vai saber, é o quê? É um policial ou um médico? É o quê? Assalto não. Uma mangueira na mão, todo de vermelho com um capacete. A gente vai saber logo que é um bombeiro. Ou então, se a gente vê um cara fardado, com uma arma na cintura, vai saber que é um policial. Todo de branco e um jaleco, vai saber que é alguém que trabalha na área da saúde, porque a nossa roupa também diz respeito ao que nós fazemos. E terceiro, a nossa roupa também diz respeito a uma preparação. Quando a gente está se preparando para um grande evento, ou para a gente estar, isso é consequência de um grande evento que já passou, a nossa roupa fala muito a respeito desse evento que impactou a nossa vida. Por exemplo, vai ter alguém por aqui que no começo do mês que vem vai se casar. Então, se você estiver lá num casamento, você vai ver uma pessoa toda de branco entrando. Essa pessoa é quem? Os padrinhos? Quem é essa pessoa entrando toda de branco? A noiva, exatamente. Lídia, deram nome aos bois aí. Exatamente. A gente vai ver um bocado de homens com o terno tudo igual, com a gravata tudo igual, da mesma cor. Vai saber quem são os padrinhos. Por quê? Porque teve um evento, um convite, que convidaram ele, o evento passado, e o evento eles se prepararam para esse evento que iria chegar, que é o casamento. Então as nossas roupas, elas indicam algo a respeito de nós, indicam algo a respeito que aconteceu na nossa vida. Isso também, deixando em parênteses essa questão da roupa, esse texto fala muito, esse trecho da nossa carta, da carta aos Colossenses, onde a gente está lendo, fala muito a respeito da dinâmica do evangelho. Por que eu vou falar isso? Porque a gente vai ver que aqui tem muita coisa prática, tem muita orientação extremamente prática. Olha, vocês devem se vestir disso, sejam assim, 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 assado. Antes vai dizer, olha, pare disso, pare disso, pare disso, pare disso. Por quê? Isso é extremamente prático. E a gente não pode cair no erro de filosofar a respeito do que é extremamente prático. Por quê? Teve até quem aqui conhece o pastor Felipe Niel? Levanta a mão. Pronto, ele responde aquelas perguntinhas no Instagram, né? E teve alguém que caiu nesse erro que eu estou tentando alertar a gente. De filosofar, de teorizar a respeito de uma coisa que é extremamente prática. É só ir fazer. Por quê? Alguém perguntou assim, olha, eu estou com um desejo muito grande de evangelizar a minha vizinhança. O que é que eu faço? Aí ele respondeu, siga esses passos. Passo 1, saia de casa e vá à sua vizinhança. Passo 2, evangelize. Por quê? Essa pessoa estava esperando uma resposta bem abstrata, uma resposta bem assim, pomposa, bem eloquente, a respeito de uma coisa que é extremamente prática. Sair e evangelizar. Então a gente não pode cair nesse erro, que a gente vai ver aqui. Mas, o capítulo 3 não é o início da carta. O capítulo 3 é o capítulo 3. Para Paulo chegar aqui, e para a gente chegar aqui, isso tudo foi construído com bases muito fortes a respeito do que ele vai dizer aqui. Tanto que você vai reparar que sempre ele diz assim, portanto, revesti-vos, pois, por isso. Por quê? Essas partículazinhas estão aqui na carta para apontar para um argumento que ela acabou de dizer. Com base no que eu disse, portanto, sejam assim. Com base no que eu disse, portanto, façam isso. Porque essa é a dinâmica do evangelho. É isso que eu estou querendo explicar aqui. A dinâmica do evangelho, primeiro, ela faz um grande anúncio, ela mostra para a gente, anuncia uma grande realidade e depois dá uma ordem. Ou então, ela dá, outra forma de falar isso, é que ela dá um indicativo, olha aí, o bizu do Enem, tá vendo? Ela dá um indicativo para depois dar um imperativo.
Ou então, ela dá um poder, um combustível, uma motivação, para depois vir a prática e a ação. Por que eu estou querendo dizer isso? Imagine que o Wendel dissesse para mim, olha, Ronaldo, você vai ter que falar de maneira que todo mundo escute aqui. E não falasse nada a respeito do microfone. Eu ia dizer, caramba, vou ter que me esgoelar, vou ter que gritar, o pessoal não vai ouvir direito, o pessoal que está lá atrás, não sei o quê. Mas se ele trocasse a ordem, dissesse, olha, aqui está um microfone. Por meio do microfone, você vai falar de maneira que todo mundo escute. Ou seja, primeiro ele deu o anúncio, aqui está o microfone, depois ele deu a ordem. Fale para que todo mundo escute. Você precisa viajar, chegar em João Pessoa daqui 1h30. Alguém chega para você e diga assim, imagine que não está em carro nenhum, não tem ônibus, não tem nada. Você vai ter que estar lá em João Pessoa de 1h30. Como é que eu vou cumprir essa ordem? Mas a pessoa disse assim, olha, aqui está a passagem do ônibus. Fez um grande anúncio. Ela deu um indicativo. Tem uma realidade, um ônibus para levar você. Então dá van, né? Não dá van de turismo aí? E não, Yuri? Aqui tem a van de turismo para levar você para Pipa. Aqui está a van, muito competente. Agora chegue lá em Pipa daqui a 2 horas. Por quê? Porque, primeiro, para a gente cumprir uma ordem, para a gente ter uma prática, o Evangelho dá um grande anúncio. O Evangelho dá um grande indicativo. Ele mostra para a gente uma grande realidade. E essa realidade não é simplesmente uma coisa bonitinha, não. Essa realidade, esse grande anúncio que o Evangelho dá, antes de nos exigir algo, é desse grande anúncio, é dessa grande verdade, dessa grande realidade que é anunciada no Evangelho, que vem o combustível para a van chegar lá em Pipa, que vem um combustível para a gente fazer tal prática, que é o combustível, é o poder. É mais do que uma motivação. Ela é o que motiva, ela é para onde nós olhamos, mas é muito mais do que isso, gente. É o poder de Deus para quebrar o nosso coração. Esse é o Evangelho. Então, antes da gente dizer, olha, vocês devem fazer isso, devem fazer isso, devem fazer isso, a gente deve entender como é a dinâmica do Evangelho. Primeiro, ela dá um grande anúncio. E a gente vai ver esse anúncio aqui, bem pertinho nos versículos que a gente leu, mas ele vem dando esse anúncio desde o capítulo 1, gente. Se você passar o olho aí, você vai ver que ele está só anunciando. Ele nos libertou do império das trevas, do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele nós temos a redenção. Ele criou todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra. Por ele, nós tínhamos remissão e perdão dos pecados. Nós éramos inimigos. Nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Agora, porém, nós fomos reconciliados pela sua morte. Nós fomos transformados em inculpáveis. Isso tudo está no capítulo 1. Tudo é Paulo anunciando. Até aqui, até o capítulo 2, versículo 6, Paulo não deu um imperativo. Ele não deu uma ordem. Ele não disse, não, faça isso, não. Ele só fez anunciar verdades gloriosas do Evangelho. Ele anunciou o que Jesus Cristo fez por nós de maneira graciosa. Ele fez um grande anúncio, uma grande proclamação. Depois disso, no verso 6, no capítulo 2, verso 6 é a primeira ordem de Paulo. É onde aparece o primeiro imperativo na carta. Assim, andai nele. Ora, como recebestes a Cristo, o Senhor... Olha, você já sabe quem é Cristo. Ele acabou de apresentar Cristo. Eu gostaria de ter tempo, mas a gente não tem. Mas lê o capítulo 1. Você vai ver a apresentação de Cristo como sendo soberano, sublime, a Cristo como sendo o Senhor, como sendo Deus. Depois de ele apresentar, ele diz, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E todas as ordens que vêm depois de aqui, está baseada nisso. Andai nele. Andai nele, em Cristo, o Senhor. E ele dá várias ordens até a gente chegar no nosso capítulo. E aí, na porção bíblica que a gente leu, a gente vê que ela é resultado também. Verso 12. Olha aí para a sua Bíblia, tá certo? Fica olhando para mim não, deixa a Bíblia aberta. Verso 12 diz assim, revestivos, pois. Então, se ele está falando esse pois aí, está fazendo a gente olhar para trás. Quando a gente olha para trás a respeito disso, a gente chega no versículo 5, quando ele diz, fazei, pois. Então, ele está fazendo a gente andar para trás mais um pouquinho, mas ele faz isso de novo, mas eu vou parar aqui no capítulo 3, verso 1. Por quê? Porque aqui ele vai falar a respeito da nossa união com Jesus Cristo. E é importante para a nossa reflexão. Ele diz, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, um anúncio. Aqui está um grande anúncio do Evangelho. Vocês morreram, ele falou no capítulo 2, e juntamente com Cristo na cruz, e ressuscitados. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Se fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por quê? Porque são lá do alto, porque é maior do que a gente? Não, porque é lá onde Cristo vive. É lá do alto, ou seja, a gente busca as coisas no alto, buscando a Cristo, em quem nós somos ressuscitados. E aí, depois do verso 2, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê?
Olha para o texto, o verso 3 responde: por que eu vou pensar nas coisas do alto e não nas daqui da terra? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com quem? Com Cristo em Deus. A sua vida está em Cristo, de maneira que eu não consigo explicar. Por isso que os estudiosos chamam isso da união mística, porque ela é meio mística mesmo. Ninguém consegue explicar. A gente tenta, a gente se esforça, mas a gente não consegue explicar de maneira plena como é essa nossa união com Jesus Cristo. Mas o fato é que nós somos e estamos unidos com Cristo, de maneira que nada pode nos separar. Romanos canta isso. Romanos celebra essa nossa união. E aí ele segue: e quando Cristo, que é a nossa vida não somos nós. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por quê? Isso aqui é a união com Cristo. Gente, eu não consigo dizer para vocês, eu não consigo expressar para vocês como essas verdades que Paulo disse aqui são gloriosas. Eu não consigo. O que a gente está aqui, a gente está diante da doutrina bíblica de que tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Deus nos trata como Ele trata Cristo. Nós tomamos isso, a gente não fez nada para merecer isso. Nós tomamos isso pela fé. Paulo dá um grande anúncio do Evangelho de que Cristo morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, para a nossa justificação, para limpar as nossas transgressões, e a gente responde a isso com fé, de mãos vazias, com arrependimento e fé. Esse é o grande anúncio do Evangelho. Irmãos, nós estamos unidos com Cristo. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E aí, depois de ele fazer esse grande anúncio, nós estamos unidos com Cristo, nada pode nos separar, unidos de uma maneira tal que ninguém consegue explicar, somente o Senhor e o Espírito de Deus crava essas verdades no nosso coração. Se a gente está unido com Cristo, se a gente morreu com Ele, ressuscitou juntamente com Ele, se nossa vida está oculta com Cristo em Deus, e se quando Ele se manifestar em glória, nós também seremos manifestados juntamente com Ele. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, o verso 5 diz. E aí você vai fazer morrer, tirar as roupas. Isso aqui já é um movimento. Quem quer vestir uma roupa, não vai fazer igual o pessoal fez aqui, não. No normal, quando a gente quer vestir uma roupa, a gente tira. A gente está tirando as roupas sujas. A gente está tirando as antigas vestes. Esse é o segundo movimento aqui, para a gente chegar no nosso texto. Tirando as roupas velhas. Fazer morrer, pois, a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, estou lendo o verso 5. E a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tire essas roupas. Você fala isso não? Como é que se fala? Despojai-vos. Despeça, sei lá. Despojai-vos dessas coisas aí. Que coisa de tudo isso? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e com os seus feitos. Lembrem, vocês estão unidos a Cristo. Lembre da declaração gloriosa. Lembre dessa declaração. Sua vida está oculta com Cristo em Deus. Você morreu com Ele na cruz. Você ressuscitou com Ele na cruz. E quando Ele se manifestar em glória, você também estará lá com Ele, nele, em Cristo. Lembre-se disso. Então tire essas roupas velhas. Se desfaça do seu pecado. É isso, eu vou falar assim agora. Abandone seus pecados. Pronto, é eu tentando dizer isso, certo? Pronto. Depois de fazer isso, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Isso aqui é interessante. Segundo a imagem daquele que o criou. Se a gente voltar no verso 1, a gente vai, no capítulo 1, no verso 15 e 16, a gente vai ler o seguinte, ó. O que a gente parou aqui foi segundo a imagem daquele que os criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Verso 15 diz, este, falando a respeito de Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, gente, você quer ver Deus? Senhor, é uma oração que Filipe faz. Senhor, eu sei que eu estou com você faz tempo, Jesus, né? Estou com você faz tempo, mas mostra-nos o Pai. E ver o Pai mesmo. Aí Jesus, mas Filipe, estou com você faz tanto tempo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você orar, Senhor, me mostra, Senhor, a ti. Deus, Pai Todo-Poderoso, se faz visível na minha frente. Quem é que a gente vai ver? O Filho. A gente vai ver Jesus Cristo. E aí, se ele é a imagem do Deus invisível,
O verso 16 faz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Então, se a gente vai tirar as roupas de pecado e a gente vai colocar as roupas segundo a imagem daquele que nos criou, está falando que a gente vai colocar vestes de Jesus Cristo. Perceba mais uma vez que tudo isso vai apontar para Jesus Cristo. Esse vai ser o nosso esforço aqui. E os revestir do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Essa é a base. Esse é o fundamento de tudo que a gente vai fazer. Esse é o fundamento de tudo que a gente faz. Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, se Cristo é tudo em todos, não tem ninguém, gente. Não tem homem, mulher. Ele está falando, olha, não tem um tipo de gente que fique separado. Não tem nenhum tipo de segregação. Cristo é tudo em todos. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. E aí a gente vai ver que o texto manda a gente se vestir, pelo menos, em 3 peças. Vamos trazer assim. Pelo menos 3 peças. Primeiro, está falando de santificação. O texto está falando de santificação, da gente abandonar pecado e abraçar virtudes. Então, é um processo de santificação. Primeiro, essa santificação, ela é interior. É uma santificação interior, que é de dentro. Então, diz respeito à nossa identidade. Segundo, essa santificação é uma santificação prática. Aquilo que começa no nosso interior explode de maneira tal que a gente distribui isso de maneira prática. Então, são as nossas roupas, identidade, as nossas roupas. E terceiro, aquilo que começa dentro, que explode e toma o nosso exterior com as nossas práticas, atinge o nosso redor. Atinge quem está em volta, atinge quem está perto. Então, é o nosso perfume, é o nosso perfume. Isso tudo, nós já sabemos, é Jesus Cristo. Nossa identidade acontece no interior, nossas roupas explodem para as nossas práticas, atinge a comunidade. É a santidade na comunidade, é o nosso perfume. Primeiro, santidade no interior é a nossa identidade. Verso 12. Vamos todo mundo ler no 3? Verso 12. 1, 2, 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Aí, pode parar aí. Primeiro aqui, isso aqui é interessante demais. Mais uma vez, está diante dos nossos olhos a dinâmica do Evangelho. Porque, veja, antes deles dizer revesti-vos como, ele vai dizer aqui, ó, no verso 12. Cadê? Verso 12. Cadê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Antes dele dizer revesti-vos de mansidão, de humildade, de longanimidade, antes dele dizer isso, o que você vai vestir? Ele diz o quê? Revesti-vos como? Como vocês são? Antes de dizer, vistam roupa, vistam uma camisa? Não. Revesti-vos como? Lembre quem vocês são. Então a gente vai se vestir como eleitos de Deus, santos e amados. Primeiro, é a origem da nossa identidade. Nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Isso aí não foi nada que a gente fez para conquistar. E não há nada, se não foi nada que a gente fez para conquistar, não há nada que a gente faça para se desfazer disso. Não há nada que a gente faça para mudar isso. Por quê? A origem da nossa identidade, santos, eleitos, é porque eleitos veio antes, eleitos, santos e amados, isso é fruto da graça de Deus. É uma obra totalmente do Senhor. Foi o que o Senhor fez por nós. A nossa vida cristã não é fruto do nosso desempenho ou das nossas decisões, não é porque nós somos bonzinhos demais, não é porque nós somos santificados e piedosos demais. Não, não, absolutamente não. Pelo contrário, nós somos pecadores e nada podemos fazer para estabelecer essa nova identidade em nós. Pelo contrário, a nossa identidade está escondida em Cristo. Cristo é tudo em todos. E na cruz, ele conquistou para nós essa nova identidade. Filhos de Deus, santos e amados, escolhidos do Senhor. E quais são as características, então, dessa identidade? Ficou claro que a origem da nossa identidade não é nada que a gente fez. Não é um grupo, não é nada que a gente buscou, não é nada a respeito do nosso desempenho. Não. Fruto de Deus. O Senhor nos estabeleceu assim. Ele disse para a gente, olha, vocês são assim. Essa é a nossa identidade. E quais são as características da nossa identidade aqui? Escolhidos de Deus, santos e amados. Para pedir emprestado aqui, como eu falei, a carta de Colossenses ela é gêmea da carta aos Efésios, tá certo? Vocês vão ver um bocado de similaridade. Então a gente vai ver a respeito disso lá na carta aos Efésios, a respeito dessas 3 características da nossa identidade.
escolhidos, santos e amados. Bem ligeirinho, Efésios 3. Efésios 1, a partir do verso 3. Efésios 1, a partir do verso 3 até o verso 14. Aqui eu não vou nem explicar, mas vocês vão ver como é glorioso ser escolhido de Deus, ser santo, separado pelo Senhor e ser amado pelo Senhor. Vocês verão como é glorioso. Diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba mais uma vez a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a nossa eleição, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar tudo que existe, ele nos escolheu em Cristo Jesus. Nós já estávamos nele, nós já éramos amados nele, nós já estávamos unidos com Cristo de maneira espetacular. Eu não consigo botar em palavras aqui. E aí o texto segue. E ele nos predestinou em Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, é uma eleição soberana. É segundo a vontade de Deus. Nada convencia ele do contrário. Nada fora dele mesmo convenceu ele a nos eleger. Mas é uma eleição soberana e segundo o beneplácito da sua vontade. O texto segue. Para o quê? Qual a finalidade disso? Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, mais uma vez, a nossa união com Cristo. No qual, nele, no amado, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o quê? O beneplácito que propusera em Cristo, mais uma vez, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele, digo no qual, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também nele, tendo crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual penhou da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então veja, essa aqui é uma declaração fortíssima, gloriosa, a respeito da nossa eleição, a respeito de que o Senhor nos fez amados por Ele, nós somos amados pelo Senhor e também santos e separados. Santos aqui, primeiro eleitos, antes da fundação do mundo, em Cristo de maneira soberana. Santos separados do mundo para ser exclusivamente do Senhor. Para o uso, aqui é uma figura de linguagem, não, é uma linguagem do Antigo Testamento, onde as coisas, uma tribo toda, vários objetos foram separados por Deus e eles eram separados, ou seja, tirados de um lugar e colocados em outro com uma finalidade. Eles foram separados de um lugar e colocados em outro com a finalidade de ser exclusivo de Deus e para Deus. Então, se a gente foi escolhido, o texto diz aqui, nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Ou seja, a nossa eleição não é para você estar batendo no peito e dizer que eu sou calvinista, dizer que eu sou eleito, dizer que nada pode me separar do Senhor. Não. A nossa eleição foi para que nós fôssemos santos, separados do mundo. Tem agora é figura de linguagem. Tem uma analogia que um pregador que eu gosto muito de estudá-lo, ele diz que a gente é igual aquele desenho de Tasmania. Já ouviram? Quem aqui já assistiu Tasmania? Belo nem tudo. Pronto. Tá vendo quando esse cara tem um episódio que os caras estão lá andando, aí um tropeça e cai na neve, vai sair bolando. Aí ele vai e pega outro, e a bola de neve vai aumentando. Aí ele vai e pega outro até ficar a bola de neve gigante, a pessoa só vê uma mão, uma cabeça, uma perna fora. Pronto. Aquilo ali era o mundo bolando, caindo em direção ao inferno. E essas pessoas que estavam só a cabeça, só o braço, só o pé, somos nós. E Deus pensou os piores pecadores e escolheu, separou disso, os piores. Separou desse povo, separou da condenação eterna, separou do lamaçal do pecado com uma finalidade. Nós somos separados do mundo, irmãos. Nós somos separados do mundo para uma finalidade, para sermos exclusivos do Senhor, para sermos exclusivos para a sua obra, para o seu caráter, para o louvor
da riqueza da sua graça, o texto de Efésios diz. E também nós somos amados, sendo pecadores. Nós somos pecadores. O texto de Paulo, a gente tem que avançar, o texto de Paulo diz que nós somos amados. Poderia ser que por um justo ninguém morre. Mas poderia ser que por um bom, alguém se animasse a morrer. Paulo fala no capítulo 5, verso 7. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós santos, bonzinhos, sendo nós pecadores. Sendo nós pecadores, Deus prova, irmãos, Deus prova. Ele não provou, o texto não diz isso. Deus provou e agora ele não prova mais. Não. Se você hoje quer saber a prova do amor de Deus para a sua vida, olhe para a cruz. Se daqui a 10 anos você quer saber a prova do amor de Deus pela sua vida, olhe para a cruz. Daqui a 100 anos, como é que eu vou saber que Deus me ama? Olhe para a cruz, porque Deus prova. A cruz é um brado que ecoa durante toda a eternidade. Deus nos ama em Cristo Jesus. Então nós somos amados e nada pode nos separar desse amor. Paulo celebra isso em Romanos 8. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados poderá nos separar. Nem qualquer outra criatura. Ele não sabia mais o que botar nessa lista. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, perceba, passe a olhar isso na Bíblia. Perceba a nossa união com o nosso Salvador. Perceba como a Bíblia trata que nós estamos em Cristo e celebra essa união gloriosa. Então, essa é a nossa identidade. Antes de Paulo dizer, revistam-se disso, ele diz, revistam-se como santos, eleitos e amados. Essa é a sua identidade. Esse é quem você é. Em Cristo, esse é quem você é. Então, atente-se para isso. Atente-se, não se revistam como perdidos. Não coloque uma roupa de pessoas que estão entregues ao pecado, que são dominadas pelo pecado. Não. Vocês são santos, vocês são eleitos e vocês são amados pelo Senhor. Esses são quem vocês são. Algumas aplicações. Que identidade maravilhosa, irmãos. Que identidade maravilhosa essa que nós temos. O fato dessa nossa união gloriosa com Jesus Cristo nos dá tudo que Cristo conquistou. Tudo que Cristo conquistou é nosso. Parece uma coisa assim absurda, mas é isso mesmo. Paulo fala que o amor do Senhor o constrange porque mesmo a gente caindo, pecando, a gente está sabendo disso agora. Infelizmente, amanhã a gente vai cair em pecado. A gente vai querer flertar com a nossa antiga natureza, mas ainda assim, nós estamos unidos em Cristo. Nada pode nos separar. Que identidade maravilhosa. Alegre-se na sua união poderosa, gloriosa e eterna com o nosso Salvador. E assim, nós passamos de estranhos e inimigos para filhos eleitos. Ele nos elegeu para essa santa adoção. Passamos de pecadores, mortos, que vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o principado e a potestade desse mundo, para santos, separados do mundo perverso, separados para o Senhor. Passamos de alvo da ira poderosa de Deus, alvo da espada flamejante que está no mundo desde a queda no Éden. Nós passamos de alvos dessa espada, da ira do Senhor, para amados, objetos do seu amor, alvos do seu amor. Que identidade maravilhosa. Por isso, nós não precisamos colocar a nossa identidade em grupos, em ideias, ou no que a gente faz. A gente não pode deixar que o grupinho da escola, de popular, da faculdade, de pessoas que nós admiramos, que esse grupinho diga quem nós somos, diga o que nós devemos vestir em comportamento, vestir em caráter, vestir na hora que a gente vai postar uma foto nas redes sociais. Não. A nossa identidade não está no Instagram. A nossa identidade não está no que é oferecido para a gente de maneira fútil. Não. Veja em quem a sua identidade está escondida. Em Cristo, com Cristo, em Deus. C.S. Lewis, ele diz que nós somos muito pobres. Muito pobres. Ele diz que a gente tem uma pobreza muito grande. Porque no lugar que a gente curtir um final de semana inteiro na praia, a gente quer brincar na lama. Porque a gente não se atenta às promessas gloriosas do nosso Salvador. Ele promete para a gente bem-aventurança eterna. A gente tem alegria eterna no nosso Salvador, mas a gente troca essa alegria eterna por experimentar algumas alegrias efêmeras e passageiras. Nós somos pobres. Mas não, irmãos, não troque a sua identidade gloriosa em Cristo. Não troque. E a sua identidade preencha mais o seu coração do que qualquer outra coisa. Terceiro, nós não precisamos, então, sentir a necessidade de ser aceito por pessoas, de valorizar o que aquele grupo está dizendo, o que aquela forma ou corrente de pensamento está dizendo.
Não, porque os olhos que mais importa, o sorriso que mais importa é o sorriso do Todo-Poderoso. Já está favorável a nós em Cristo. Já está favorável a nós em Cristo. Assim como os olhos do Pai se alegram para a obra, obediência e caráter do Filho, assim também é conosco, porque a gente merece? Porque a gente tem vestes limpas? Não. Por causa da nossa identidade. Nós estamos nele. E essa santidade, que fez a nossa identidade, de estar em Cristo, da nossa união com Ele, Paulo usa essa linguagem, que o Evangelho é o poder de Deus, é a explosão de Deus para a salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra usada para poder aqui é uma explosão. Ela explode o nosso coração de pedra e isso gera frutos. Isso gera frutos. Como é que a gente sabe, então, que a gente foi salvo? Se a gente tiver o fruto, é responder todos os dias com fé e arrependimento e um progresso na santificação. Ou seja, a gente passou da santidade interior, a nossa identidade, para a santidade na prática, as nossas roupas. Verso 12. Ainda. Diz assim o verso 12. Revesti-vos, pois. Vamos ler todo mundo junto? 3. Verso 12. Revesti-vos, pois. Vamos. 1, 2, 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Pode parar aqui. Mais uma vez eu lembro. A gente agora está diante de várias coisas muito práticas. Várias atitudes, várias coisas que a gente deve fazer. É igual ao evangelismo. A gente não deve ficar tentando teorizar muito. Aqui é coisa prática. Vai e faça. Vai e faça. Mas eu lembro, antes de ele falar revesti-vos de, ele falou revesti-vos como? Porque se a gente não se atentar nisso, a gente vai virar legalista. Nós vamos virar religiosos. Então a gente tem que sempre se atentar para isso. Eu já estou em Cristo. Isso que eu vou fazer agora é um resultado dessa minha união com Cristo. E aí, sempre que Paulo vai fazer isso, ele está querendo nos mostrar a respeito do padrão supremo. Do padrão, ele vai lembrar sempre, faça isso porque Cristo fez assim, faça isso porque estás no Senhor, faça isso sempre olhando para Cristo. Então, todas essas virtudes, quem melhor vestiu e quem melhor exalou foi o nosso Salvador. Então, a gente crê no Senhor para a nossa salvação, mas a gente olha para o Senhor para a nossa santificação. É importante. A gente crê no Evangelho para a nossa salvação, mas a gente não abandona o Evangelho depois que a gente foi salvo. Eu creio no Evangelho, a gente tem muito essa mentalidade, né? Que o Evangelho é para a pessoa que não é crente. Então, depois que creu no Evangelho, agora a gente vai para a teologia. Não estou metendo o malho na teologia, não, porque eu estudo muito. Gosto muito. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem um imaginário de que depois que a gente creu, depois que a gente iniciou na vida cristã, agora a gente vai dar passos diferentes, a gente vai se aprofundar em outras coisas que não é Evangelho. Mas a Bíblia não diz isso, não. O Evangelho não é só a porta de entrada para a salvação. Ele é também o caminho que a gente trilha. Ele nos acompanha em toda a nossa caminhada. E aí, a gente olhando para o Evangelho, a gente vai ver a figura perfeita do nosso Salvador, com as vestes perfeitas e com o perfume perfeito. Então, a primeira roupa que ele diz aqui, é a roupa de misericórdia, ele diz. Não estou falando, é misericórdia que ele diz aqui, certo? De ternos afetos de misericórdia. Algumas traduções vai ter compaixão, mas está querendo dizer a mesma coisa. Que é o quê? Quando ele diz aqui, ternos afetos de misericórdia, é uma coisa que ultrapassa aquele sentimentozinho que a gente, não, eu estou com pena, eu estou com dó, e aí pronto, para aí. Fica apenas no campo dos sentimentos. Não. Ternos afetos de misericórdia é misericórdia nas entranhas. Porque antigamente o povo dizia que eu te amo com todas as minhas entranhas. Porque aqui era a sede dos sentimentos, era a sede das emoções, de maneira tal que isso era tão forte, atingiu as nossas entranhas, isso transforma a nossa vida. Então, misericórdia aqui está querendo dizer que é uma misericórdia tão profunda, é uma profunda compaixão que ultrapassa o sentimento e vai até a ação, e vai até a prática. E quem é melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo para demonstrar misericórdia? Jesus, quando estava caminhando uma vez, e aqueles dois cegos gritaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é o verso, se eu não me engano, é o último verso do capítulo, diz, e Jesus, condoído, algumas versões diz, tomado por misericórdia, os curou, operou o milagre lá. Porque a misericórdia, irmãos, a medida da misericórdia é a misericórdia que Cristo tem por nós.
É a misericórdia que Cristo tem por nós. Ele não só ficou nas palavras. Ele não só teve peninha da gente. Não, mas a Bíblia toda retrata que ele teve misericórdia da gente a ponto de entregar a sua própria vida. Então a primeira roupa é ser misericordioso. Seja misericordioso. Misericórdia não é empatia. Não é empatia, porque às vezes a gente pensa que a gente vê alguém passando por um grande dilema na vida e a gente pensa, não, eu sei o que ela está passando, eu já passei por isso, então vou lá ajudar ela. Não é tanto por aí. Isso que a gente está sentindo é empatia pelo sofrimento alheio. Mas misericórdia é alguém que está bem. É alguém que está bem, que está desfrutando de alegria como o Senhor desfruta. Que está desfrutando de um momento com o Senhor, da alegria, do amor de Deus. E está vendo alguém que não está desfrutando disso. Está vendo alguém que não está aproveitando dessas coisas. E o que é que essa pessoa faz? Convida para essa alegria. Foi isso que o Senhor nos fez. Segunda roupa, bondade. O texto diz, misericórdia e também de bondade. Vai muito além também de bom comportamento, tranquilo e compassivo. Por quê? Porque a bondade envolve custo. Olha essa citação. A figura de bondade perfeita é bem descrita por Paulo no capítulo 5, verso 7. Quando ele diz assim, que dificilmente alguém morreria por um justo, mas por um bom alguém poderia morrer. Porque o justo é aquele que despeja a viúva porque ela não está pagando o aluguel. Mas o bondoso é aquele que paga a conta dela e deixa ela ficar. A diferença está aí. Porque o justo a gente não admira muito. Ele está justo. Mas o bondoso é aquele que vai além. Porque a bondade envolve custo. Envolve a gente arcar com os custos daquela ação. E Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E qual foi o custo da sua bondade? A vida pelas suas ovelhas. Terceira roupa, humildade. Combatendo as falsas heresias aqui, Paulo. Isso aqui é interessante. Porque ele estava combatendo falsas heresias a respeito disso. Porque, primeiro, a grega, que humildade não era uma virtude. Eles pensavam, eu tenho mesmo que ser superior às pessoas. Eu tenho que ser superior a eles. Um combate aos gregos. E segundo, um combate aos ascéticos. Eles diziam que a verdadeira humildade morava em machucar o seu próprio corpo e em delegar para si uma humildade exterior, de privar o seu corpo de alegrias, de bater e machucar e açoitar o seu corpo. Eram os ascéticos. Mas Paulo fala isso que essa é uma humildade falsa. Primeiro, ele fala em Romanos 12, capítulo 3, que não pense de si mesmo, isso é interessante, não pense de si mesmo além do que convém, mas considere que somos parte do mesmo corpo. Faça isso, está falando dos dons espirituais. Por quê? Porque a gente não se basta. Eu não me basto. Você não se basta. Humildade é isso. Não pense de você além disso, porque no contexto de serviço, você é bênção para a igreja, para o irmão nessa área, mas você precisa dele nessa e nessa. Assim como a minha mão é bênção para o meu corpo, mas a minha mão precisa do meu braço, do cotovelo, enfim, do tronco, assim também é o corpo de Cristo. Portanto, seja humilde. Seja humilde. A mão não pode dizer para o braço, não preciso de você. Então, seja humilde. Não pense de você além do que convém. E também, Filipenses 3 fala, não, ele vai mais além. Em Filipenses 3 diz, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. Ou seja, é difícil, né, pra gente? É difícil a gente dizer, mas rapaz, eu não admiro em nada aquela pessoa. Aquela pessoa é inconveniente, é chata. E eu sou um estudioso, eu tenho um bom caráter, eu sou admirável, não sei o quê. A gente não consegue considerar, porque a gente se acha bem no nível, e é difícil a gente querer e a gente ser impulsionado, tanto que a gente torce o nariz quando vê isso. Como é que eu vou considerar fulano superior a mim? Ele, essa pessoa superior a mim, deve ser difícil, né? Mas imagina aí, para aquele que é o Rei da Glória. Foi isso que ele fez. Foi isso que o Rei da Glória, o Senhor do Universo, fez. Quando ele pegou uma toalha, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Foi isso que o Rei da Glória fez. E aí, isso é descrito de maneira, assim, fenomenal, quando o texto de Filipenses, não dá para a gente ler por causa do tempo, mas o texto segue desse mesmo versículo 3 aqui. Diz, olha, sejam humildes. Aí ele diz, e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu a forma humana, humilhando-se a si mesmo até a morte, até a obediência e a morte de cruz. Esse é o padrão de humildade. Esse é o padrão de humildade. Você acha que alguém não é digno de ser considerado superior por você, porque você está se considerando mais glorioso ou mais honroso do que o próprio Salvador, do que o Rei do Universo, porque ele não considerou isso a respeito da gente. A sua humildade, a sua humilhação foi demonstrada na cruz, foi demonstrada no lava-pés.
Então, se a gente olha para uma pessoa e faz, não, aquela pessoa não é digna de eu considerar ela superior a mim, não. Você está se achando superior ao Rei do Universo. Não sejamos assim. Quarta roupa, mansidão. A mansidão é a mesma palavra aqui usada para um cavalo que iria ser amansado. Ele estava muito selvagem, estava lá, sem conseguir, ninguém conseguia lidar com ele. Então, essa mesma palavra que Paulo usou assim. Quando o cavalo ia ser amansado, é a mesma palavra que Paulo usou assim. Ou seja, a gente é selvagem. A gente precisa muitas vezes ser amansado. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Às vezes a gente solta, a gente esbraveja para todo lado, parecendo um selvagem mesmo. Ninguém nos controla. Mas a gente precisa ser amansado. E Cristo é a figura perfeita de manso, de mansidão. Quando no verso Mateus 11 diz que ele, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Isso fica muito claro também na crucificação, né? Quando ele estava recebendo vários açoites, várias acusações, ele não disse, não, peraí, isso é mentira. Isso aqui é injusto. Não. Ele foi manso e permaneceu em silêncio até o fim. A quinta roupa, longanimidade. Longanimidade, que algumas traduções vai dizer a respeito de paciência. Ter um ânimo longo. A palavra é essa, ter um ânimo longo, que é o contrário de pavio curto. E é interessante porque Pedro, quando ele vai descrever a respeito de a pessoa ser longânimo e paciente, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele foi açoitado, mas não respondeu com açoites. Ele foi ultrajado, mas não respondeu com ultrajes. Ou seja, ele foi longânimo. A palavra que Pedro usa lá é paciência. Ou seja, a gente não tem esse senso de justiça própria, muito aguçado, bem afiado. Não, nós somos longânimos. Então as nossas roupas, misericórdia, o texto diz, nossas roupas, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Eu não queria que ficasse assim, pronto. Agora que foi explicado lá, quando alguém perguntar, eu vou saber responder. A gente não entendeu nada. Isso aqui é roupa para a gente vestir. Agora que eu sei que a roupa do cristão, daquele que é eleito, amado e santo, é misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, eu vou sair assim. Eu vou praticar essas coisas. Eu vou agir dessa forma. Eu vou me vestir dessas coisas. E aqui é interessante, irmãos, para a gente caminhar para o fim. Aqui é interessante porque quando um crente não veste, pode parecer engraçado, mas quando o crente não veste essas roupas, ele é um crente despido. Ele está nu das virtudes cristãs. Ele está nu, está completamente despido. E é vergonhoso. Assim como é vergonhoso a gente expor a nossa nudez, é vergonhoso um crente que não evidencia essas vestes de santos, eleitos e amados. E essa santidade, ela é como um perfume, para encerrar. Ela é como um perfume porque o perfume tem menos a intenção, tem menos o objetivo, voltado para quem usa e mais para o próximo, para o ambiente. Então ele é como um aroma suave que se espalha na comunidade. O verso segue dizendo, suportai-vos uns aos outros, ou seja, a ideia de suporte aqui é de suporte mesmo. Não é é uma progressividade, tá certo? A gente vai ver, mas esse suporte aqui é aquela pessoa inconveniente que a gente não consegue lidar bem, que tem um jeito diferente do nosso, a gente vai suportá-lo. É a figura de uma estaca, de um pedaço de madeira que vai envergando aqui, suportando, mas suporta, mas não quebra. Depois, perdoando uns aos outros. Qual é a medida do perdão? Ah, Ronaldo, eu perdoo, mas longe de mim. Eu perdoo, mas eu aqui, eu no meu canto, e ela longe de mim. Mas qual é a medida do perdão? Olha o que o texto diz. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Imagine se Jesus dissesse isso. Eu perdoo, mas eu cá e ele lá. A gente não ia se alegrar tanto nesse perdão. A medida do nosso perdão é a cruz. Então, se você acha que alguém lhe ofendeu e você está em dúvida, rapaz, será que eu devo perdoar mesmo essa ofensa? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não considere que a sua ofensa, que a minha e a sua ofensa foi uma falha leve. Porque se a gente fizer isso, irmão, se a gente não se enxergar como pecadores que foram perdoados, a gente vai encher o nosso ego, a gente vai achar que merece a nossa identidade e a gente vai achar que mereceu o perdão de Deus e a gente não vai perdoar ninguém. Mas se a gente entender que fomos perdoados por graça,
que o nosso pecado de fato ofende a Deus, a gente vai olhar para a cruz com tanta alegria, com tanta gratidão, que a gente vai distribuir perdão como o perfume é exalado numa sala. E terceiro, amando uns aos outros. O texto diz, e acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo aqui é um cinto, que aí esse vínculo amarra todo. Lembra lá das vestes antigas, que era uma túnica bem espalhada, ficava tudo assim meio folgadão demais, né? E aí como é que o pessoal fazia para ajustar tudo? Passava o cinto aqui, pronto, ficava tudo bem ajustado. Essa é a figura do cinto aqui, desse elo da perfeição. Que todas as roupas, misericórdia, longanimidade, bondade, mansidão, humildade, fica meio solto. Mas a gente deixa tudo bem juntinho com o amor, que é o elo da perfeição. Isso é a santidade na comunidade. É a santidade na comunidade. E para fechar, gostaria de trazer a conclusão que isso também é refletido na nossa busca para a edificação do próximo. O texto diz, buscando edificar, o verso 15 ao 17, ele faz, primeiro, que nós temos a paz de Cristo, considerando que nós somos um corpo. Segundo, o ministério da palavra, gente. O ministério da palavra não é só no púlpito, domingo à noite, quando o pastor está pregando. Não, o texto diz, ensinando-vos uns aos outros, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Para quê? Instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros, porque esse é o ministério da palavra na igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pense que a responsabilidade do crescimento espiritual dessa pessoa também é sua. A responsabilidade de ensinar, de instruir, de aconselhar essa pessoa que está do seu lado também é sua. Mas para que você faça isso, habite ricamente em você a palavra de Cristo. E para concluir, irmãos, vamos concluir da forma como Paulo conclui, no verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele glória a Deus Pai. Ou seja, ele começa com Cristo e volta para Jesus Cristo. Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Se você tem alguma dúvida a respeito de uma roupa para vestir, olhe para Cristo. Olhe para Cristo e você terá a sua certeza. E aqui tem uma figura, vou passar 2 minutos, o último, eu juro. Aqui tem uma figura de um cara que eu gosto muito de estudar, Bryan Chapell. Bryan Chapell, ele diz que, falando a respeito de a gente encarar a Bíblia como sendo um livro cristocêntrico. A Bíblia toda fala a respeito de Jesus Cristo. Ele diz que tem um cara que, imagina um cara na cidade dele, tem uma rádio, que o nome da rádio aparece Sabedoria para esse dia, um negócio assim. E ele disse que nessa rádio estava dirigindo, junto com uma família cristã lá, estava lá a família indo trabalhar com a esposa, os filhos e dirigindo, né? Aí o pregador dizia mesmo assim, filhos, não, você que está indo para o trabalho, seja honesto e faça com toda diligência. Aí o cabo que estava dirigindo, ok, balançando a cabeça, confirmando. Filhos, sejam bons estudantes e obedeçam os seus pais. Ok, balançando a cabeça e estudando. Pais e mães, sejam fiéis um ao outro e não suscitem a ira dos seus filhos. Ok, balançando a cabeça, tudo isso ele estava concordando. E sejam bondosos, amem uns aos outros e ajudem os necessitados. E todo mundo balançando a cabeça, concordando. Ok, beleza. Amém. Qual é o problema disso? O problema do pregador é que ele nunca foi cristão. Ele era um chefe de uma sinagoga mormon. Por quê? O problema não é o que ele diz. O problema é o que ele não diz. Porque na pregação dele, faça isso, seja assim. As pessoas iam sair como daquele carro? Batendo no peito, confiando no seu próprio desempenho, cheio de gás e dizer, eu vou ser assim, eu vou desbravar isso. Isso está baseado, essas coisas de dizer, faça isso, sem antes do anúncio. Isso produz gente muito religiosa, isso produz gente muito legalista, que confia no seu próprio desempenho, que confia na força do seu próprio peito, na sua própria piedade. Mas o movimento do evangelho é o contrário, pode soar bíblico, mas essa não é a dinâmica do evangelho. Por isso o texto diz, para a gente ser muito prático, mas isso baseado na nossa identidade em Cristo Jesus, no nosso evangelho. Nós saímos não com o peito cheio de determinação. Na dinâmica do evangelho, a gente sai como criança, pegado da mão do nosso Salvador, confiando nele. Se a gente tiver alguma dúvida do que fazer, para onde fazer, do que perdoar, do que não, pegue na mão do seu Salvador, confie nele, porque, como eu disse, o evangelho é mais do que um anúncio simplesmente de sabedoria, é mais do que motivação, é poder para a gente realizar tudo o que o Senhor exige de nós. Vamos orar?